Ah, essa aí é a música do Art. Isso mesmo, você que gosta de Riverdale, se não conhece essa música, fez o maior sucesso nos anos 60 e ela é a personificação da turma do Art, que nada mais é do que a turma de Riverdale, que é o tema do programa de hoje. Falaremos aí da turma do Art, Riverdale, da série e todo o universo da Art Comics que talvez você não saiba, mas tem muitos personagens que podem fazer um crossover com Riverdale. É isso aí. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? É uma das séries de maiores sucessos na atualidade. Nos Estados Unidos ela passa no canal CW, que pertence à Warner, e aqui no Brasil ele passa no canal da Warner. Quem é fã já sabe disso, e quem não sabe, a gente vai passar algumas informações sobre a série Riverdale. A série é baseada nos quadrinhos do Art. É um personagem que tem uma turma de amigos e vive aí várias histórias, várias aventuras. As histórias do Art e da sua turma, elas foram criadas aí no final da década de 40, elas tiveram sucesso mesmo nas décadas de 50 e 60. Os criadores dos quadrinhos são John Goldwater, que é o editor, e o desenhista Bob Montana, e o escritor Vic Bloom. E qual é a temática da turma do Art? Eles vivem na cidade de Riverdale. Art Andrews é o personagem, um dos personagens principais, se não o principal. Trata-se aí de um garoto ruivo, simpático, alegre e amigo de todos, toca guitarra, também ele é músico, joga futebol, então o Art aí é o popular aí do colégio. E ele tem vários coadjuvantes interessantes. O melhor amigo dele é o Jughead Jones, que nos quadrinhos ele é um rapaz magro, que adora comer, tem um paralelo aí até com o Salsicha do Scooby-Doo. Digamos assim que ele seria um alívio cômico aí, né, da série. Um outro personagem seria o Red Mantle, que seria o rival do Art. Ele é também músico, ele é atleta, e ele tem uma certa arrogância. Apesar de eles estarem na mesma turma, tem sempre uma competiçãozinha entre o Art e ele. Mas o grande charme dessa série dos quadrinhos e a grande polêmica que nunca se resolveu é que o Art ele é dividido entre dois amores, há um triângulo amoroso com duas personagens femininas aí muito famosas dos quadrinhos, que é a Betty Cooper e a Veronica Roth. Essas duas, a Verônica morena, rica, e a Betty Cooper, né, ela é a menina next door, é a menina legal, é a menina sempre espirituosa. As duas gostam do Art e o Art não consegue se decidir entre as duas. Rola um lance sempre interessante, a Verônica ser um pouquinho mais atirada, mais mandona, a Beth ser aquela menina mais próxima, mais amistosa, mas esse é um dos grandes triângulos amorosos dos quadrinhos e de todos os tempos. Então isso nunca se resolve, isso vem se arrastando aí há muito tempo. Mas a gente tem que entender que as histórias do Art na década de 50, 60 e até 70, elas tinham certa ingenuidade típica da época. Não era uma coisa assim muito explícita, voltada para um romance adolescente, era uma coisa mais ingênua mesmo, até voltada para o humor. Então é uma coisa muito representativa da sua época. Essas histórias são publicadas até hoje, inclusive vários personagens fictícios aí citam a turma do Art como suas leituras preferidas, como o Chandler no Friends e o Kutrapali no Big Bang Theory. E, às vezes ele cita o Art como uma boa leitura. E também o ex-namorado da Penny, o Zack, ele também cita o Art numa passagem muito engraçada na loja do Stuart. É citado que eles gostam desses personagens, né? A série, ela tem uma abordagem muito diferente dos quadrinhos. É mais ou menos assim, eles pegaram os personagens e colocaram num modo muito mais realista, uma pegada muito mais, digamos assim, séria, ou até em muitos casos assim, bem ousada. Então eles tiraram toda essa inocência dos quadrinhos e colocaram como se fosse aí digamos, um Melrose Place
em Riverdale. Para quem não sabe o que é Melrose Place, era uma série dos anos 90 que tinha muita assim, intriga, muito romance, umas coisas meio mirabolantes. O Art, na série, ele é interpretado pelo ator KJ Apa, que na verdade ele é um bom ator e ele é moreno, cara. Ele teve que pintar o cabelo de ruivo. Até isso aí tem causado até uns sérios problemas, de acordo com as coisas que ele andou dizendo aí, né? Ele convence muito como o Art. Ele traz uma certa ingenuidade, aquela coisa de justiça, aquela coisa muito interessante. E ele é muito simpático lá com os amigos, tá? É muito interessante a interpretação dele. O Jughead Jones, ele é interpretado pelo Cole Sprouse. Para quem não sabe, ele foi lá em Friends o filho do Ross, o Ben. Ele é um loirinho, menininho. E hoje ele é, assim, digamos, um dos maiores sucessos da série. Na série é muito diferente dos quadrinhos. Ele é, digamos assim, um rebelde sem causa, ele é escritor, né? Ele escreve romances de mistério, essas coisas. Até o chapéu meio cômico do Jughead nos quadrinhos, ele vira uma touca na série. E é sim a interpretação dele um dos grandes trunfos dessa série, tem sido um grande sucesso. A Betty Cooper é interpretada pela Lily Reinhardt. Ela tem muito da Betty nos quadrinhos, né? Ela é aquela garota próxima ali. No início ela era apaixonada pelo Art, mas depois vocês vão ver durante a série ela vai desenvolvendo outros interesses por outra pessoa, mas não vem ao caso, você tem que assistir a série. Ela também convence muito como a Betty, principalmente na primeira temporada, nos primeiros episódios. É muito legal a interpretação dela. A Veronica Roth, ela é interpretada pela Camila Mendes na série. A Camila Mendes, apesar de ter crescido nos Estados Unidos, ela é filha de brasileiros. Os pais delas nasceram aqui e mudaram para os Estados Unidos e ela praticamente cresceu lá. Ela também traz todo um charme aí para Verônica, né? A Verônica é uma personagem muito interessante, muito independente, muito cheia de si. Então a dinâmica que eles colocaram nos personagens é muito legal. Curiosidades. O pai do Art é ninguém mais, ninguém menos do que Luke Perry, que interpretava o Dylan na série Barrados no Baile, que passava na Rede Globo nos anos 90. Então ele era o galã na época dos anos 90 e agora ele é o pai do Art. Outra curiosidade, agora vindo dos anos 80, que a mãe do Art é interpretada pela musa dos anos 80, Molly Ringwald, que fez Clube dos Cinco e que fez a Garota de Rosa Choque. Ela é ruiva, a ruiva mais famosa da cultura pop, e ela é mãe de um dos mais famosos ruivos da cultura pop também, que é o Art Andrews. A turma do Art também esteve aí na animação. Entre 68 e 69 foi feito um desenho com a turma do Art, muito legal, inclusive eu era criança assistindo isso na TV Record. Passava assim a mesma ideia dos quadrinhos, muita ingenuidade, umas coisas muito interessantes, muito legais. E um dos maiores sucessos desse desenho, além de ele mesmo, por trazer uma turma tão famosa e querida nos Estados Unidos e no mundo inteiro, foi ter trazido a música Sugar Sugar. Sugar. Oh, honey, honey. Fez muito sucesso, primeiro lugar aí no Reino Unido. É The Artists, que seria a banda fictícia, que seria o Art na guitarra e cantando. O Red, muita gente não sabe qual é o instrumento dele, que parece uma guitarra, mas deve ser um baixo. A Verônica no teclado e a Betty aí na percussão. Então The Artists é formado pelos personagens fictícios, ficou acreditado como se eles estivessem cantando mesmo, é muito interessante isso. Essa música é conhecida até hoje, inclusive ela foi tema de novela na Globo, novela chamada Despedida de Solteiro, aí que fez sucesso aí nos anos 90. Uma outra versão da animação do Art e seus mistérios. Esse desenho passava no SBT, tinha uma abertura muito legal, que aí a turma do Art ela tinha uma pegada meio do Scooby-Doo. Ela resolvia mistérios na Riverdale. Até o tema era muito legal, né? Tem alguns mistérios, quem vai resolver? É um desenho muito interessante, uma pegada diferente dos desenhos dos anos 60. Como eu disse, mais ligada no mistério, de algumas coisas aconteciam estranhas na cidade. O Art iria investigar o que estava acontecendo. Ele e a turma, a Betty, a Verônica e o Jughead. O que ninguém sabe, talvez, é que muitos personagens que foram criados pela Art Comics, na editora, fazem parte do mesmo universo que o Art e sua turma.
Então é meio que um crossover aí. Esses personagens tinham histórias independentes, mas apareciam de vez em quando. Por exemplo, um personagem muito famoso e interessante seria Sabrina, a feiticeira. Sabrina e Feiticeira foi criada aí pelo desenhista Dan DeCarlo, que escrevia histórias do Art. Então ele criou essa personagem nos anos 60. A Sabrina Spellman é uma bruxa que vive com suas tias, tem um gato chamado Salem, um gato preto, que fala inclusive, né? Ela participa do desenho do Art dos anos 60. Tem uma passagem até que eles estão cantando a música, famosa Sugar Sugar, e a Sabrina tá na barraca do beijo, ela vem, paquera o Red. Então é muito legal esse crossover. A Sabrina, ela teve uma série muito famosa nos anos 90, que foi de 96 a 2003. Ela era interpretada pela atriz Melissa Joan Hart. Essa série aí está na lembrança de muita gente. Os roteiros eram muito legais, era bem aquela coisa mesmo da Sabrina no colégio, meio adolescente, e deixou muitas saudades para os fãs aí. Ela também teve uma série de desenhos animados. Ela era muito fiel assim em algumas passagens dos quadrinhos dela. Ela não era adolescente, já era uma menina, né, era mais nova. A CW tinha uma ideia de fazer uma série da Sabrina para fazer um crossover com a série Riverdale, mas essa série foi parar no Netflix, que é o Mundo Sombrio de Sabrina. Essa série aí procura levar as histórias da Sabrina para um lado aí mais místico, mais alguma coisa aí. Quem sabe, a gente não sabe. Pode ser que tenha no futuro aí um crossover com a série Riverdale. Tudo é possível, né? Em Hollywood, se tiver sucesso, eu acho que já foi encomendado uma segunda temporada. Eu acredito que nada é impossível. Esse crossover pode acontecer. Would you like to do the honors? With pleasure. Rise! Rise! Uma outra turma criada na Art Comics e que também fez muito sucesso, também foi criada por Dan DeCarlo, é a série Josie e as Gatinhas. Ela trata de uma banda, né? A Josie, nos quadrinhos, ela era ruiva também, uma coincidência, né, do Art. Ela tinha como amigas a Melody, que é a baterista, e a Valerie, ou Valéria, como ficou conhecida aqui no Brasil, nos teclados e às vezes até aí na guitarra ou na percussão. Então elas tinham como companheiros o Alan, Alexandre ou Alexander no original, e a irmã dele, que é a Alexandra. Essa turma ela teve um desenho de muito sucesso na Hanna-Barbera. Esse desenho é muito legal. No começo ele se passava aqui na Terra, a Josie ia viajando pelos Estados Unidos com a banda, mas volta e meia eles encaravam algumas encrencas aí com bandidos e algumas coisas. Mas o legal mesmo foi quando essa turma foi pro espaço. Então você teve Josie e as Gatinhas no espaço. Eles entraram por acidente numa nave e eles foram parar em vários planetas. É um desenho muito legal, muito engraçado. Eu recomendo que você assista, se você tiver oportunidade, que você vai rir muito, principalmente da Melody, que ela faz aí umas piadas nonsense, algumas coisas que são muito hilárias, muito interessantes. A Josie e as Gatinhas, ela permaneceu nos quadrinhos, teve várias versões, e em Riverdale, ela também aparece. A Josie nada mais é que a filha da prefeita de Riverdale. Ela é interpretada pela Ashley Murray, que canta de verdade, é uma cantora, e elas fazem um som muito legal, muito interessante, às vezes até com uma referência do desenho da Hanna-Barbera em alguns casos, assim, na vocalização. Inclusive, uma coisa interessante é que a Valerie, ou Valéria, como ficou conhecido nos desenhos da Hanna-Barbera, ela vai ter um interesse pelo Art na série que é muito interessante e vale a pena você assistir. Veja bem, que a Art Comics, ela criou personagens que convivem aí no mesmo universo, né? Eles migraram para outras mídias. Seria muito interessante ver esses personagens todos juntos aí, quem sabe a CW, né, entre acordo com a Netflix, depois com a Sabrina, eles levem para as séries aí esse crossover. Esses personagens são muito legais, seria muito interessante vê-los todos juntos. Então é isso, Tribal. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Trouxemos aí um raio-x da série Riverdale e da turma do Art, que é muito legal que você acompanhe esses personagens, tanto nos quadrinhos, no desenho. Procure esse desenho antigo do Art, que é muito legal, você que gosta da série. Você vai se divertir pra caramba. Você que gosta desse universo também, procura o desenho da Josie e as Gatinhas. Deve ter alguns sites aí da Hanna-Barbera. E também da série antiga da Sabrina, da série nova da Sabrina e também dos desenhos. São todos personagens tradicionais da arte
que mesmo aí eles tendo algumas mudanças, algumas adaptações, continuam trazendo a essência aí, que é muita diversão. Então é isso, tribal. Nos acompanhem pelas redes sociais, se inscreva no canal e espero que vocês tenham gostado do programa. Aguarde que breve aí teremos algumas novidades aí nesse mês de março, que depois a gente vai falar aí nas redes sociais quais são. E não se esqueça, afinal de contas, somos todos da mesma tribo.